Vem comigo para o vídeo sobre os títulos públicos federais, os títulos emitidos pela União para financiar as suas dívidas, para financiar, financiar a sua dívida, financiar os seus programas de investimentos. Então, é como se fosse o seguinte, pensa comigo, tu pega o teu dinheiro e vai lá e compra um CDB de um banco. Você está emprestando dinheiro para o banco financiar as suas atividades. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de emprestar para o banco, você está emprestando para o governo federal. Importante dizer que desde 2000, na verdade, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, somente a União emite títulos públicos, tá? Antes, estados e municípios podiam emitir, hoje somente a União pode emitir título público desde lá de 2000 com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, o que tu precisa entender sobre esses caras? Vamos lá, andando mais um pouquinho, aqui está, bora. Cara, primeira coisa importante é mais ou menos em linha com aquilo que eu te falei, né? Aqui está a União, governo federal, tem as suas receitas, né, faz o seu orçamento público e tem as suas despesas. Tem ocorrido nos últimos anos uma situação onde as receitas têm sido menores do que as despesas, acontecendo no que se chama de déficit primário. Ou seja, só em 2017, esse déficit, esse buraco, foi de 124 bilhões de reais, número oficial. Então é mais ou menos assim, se eu e você falta dinheiro pra gente, a gente vai no banco. Ah, faltou 1.000, faltou 2.000, faltou 300, faltou 500, faltou 10 mil. Porque isso é mixaria, o banco empresta, a gente é chinelão. Agora, o governo, 124 bilhões, o banco não vai ter para emprestar para ele. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esse tijolo de 124 bi, ele não consegue vender esse tijolo único, então ele tem que fatiar em pequenos pedaços, né, de pequenos valores, e aí ele fatiando em pequenos títulos, ele consegue vender para várias pessoas, pulverizando a sua dívida, ok? E isso faz com que no total chegue lá nos 124 bi. Claro que cada ano aumenta a dívida, isso é preocupante, mas é a forma do governo se financiar. Então ele emite título público, é a dívida total dele, dividido, só que ele emite pequenos títulozinhos, para quê? Porque senão ninguém teria 124 bilhões num tijolo único para emprestar para o governo, ok? Então, de certa forma, quando você compra títulos do governo, você está financiando a dívida do governo ou financiando novos projetos, como queiram, tá? Importante lembrar que esses títulos do governo aqui, tá? São considerados os títulos risk-free, ó. O mercado financeiro, como sempre falando em inglês, é risk-free, olha, risk-free. Nada mais é do que o ativo livre de risco, tá? Se diz que é a referência para assim, qual que é o ativo livre de risco? Não que ele não tenha nenhum risco, mas risco de crédito, porque se diz que a União não quebra, o governo não quebra, né? Então, teoricamente, se o governo quebrar, todo mundo já deu calote antes. Então, é o ativo mais seguro que tem dentro de um país, ok? Ativo livre de risco, né? Risco de crédito, ok? Beleza. Então, quais são os títulos que o governo emite para financiar as suas atividades? Letra do Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro, nota Tesouro Nacional Série B, nota Tesouro Nacional Série F, nota Tesouro Nacional Série B principal. Ai, meu Deus do céu, isso é sempre muito difícil. Calma, a gente vai entender cada uma delas e depois disso tem uma manhãzinha para decorar. Fica tranquilo, tá tudo bem, tá? Antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte. O governo emite dois tipos de títulos. Ele emite títulos que pagam juros durante o contrato, né? E tem títulos que ele não paga juros durante o contrato. Como assim, Lucas? Por exemplo, tá? Vamos supor que eu coloco aqui R$1.000, ou melhor, volta. Ops. Coloco aqui R$800 num título hoje, tá? Lá no futuro eu resgato R$1.000. O que é esses R$1.000? É os meus 800 mais 200 de juros. Observe que durante a constância do título eu não ganhei juros nenhum, eu ganho tudo no final. Esse é o tipo de título que se diz que é sem cupom. Cupom seriam esses juros intermediários que alguns títulos que o governo emite pagam. Então, primeiro a gente está vendo sem cupom. Sem cupom é sem juros intermediários. Ok? É que antigamente, quando eu comprava um título, vamos supor que ele tivesse 3 cupons aqui, tá? Aí eu ia para casa, levava uma cartelinha assim, com 3 cupons. Aí eu ia lá, o dia do pagamento do cupom, o cara destacava esse cupom e me pagava o valor. Depois destacava esse aqui, por isso que foi o nome cupom, tá? Desses juros aí intermediários. Tá, ok. Quais são os títulos sem cupom? A letra do Tesouro Nacional, a letra financeira do Tesouro e a nota do Tesouro Nacional série B principal.
Calma que eu já vou te ajudar a decorar isso aqui, tá? Como é que funciona eles? Então, eu faço uma aplicação, que nem eu falei, de R$800, por exemplo, e faço depois um resgate, sem juros intermediários, ok? Essa é a ideia básica. Olha só, a aplicação, o valor que eu coloco hoje, o preço, se chama de preço unitário, ou seja, é o valor presente do título, é o quanto está custando hoje. E o resgate se chama de valor de... Ops, ficou estranho aqui, né? O resgate se chama de valor... Tá meio torto isso aqui. Valor de face do título. Porque é quanto tá, olha só. Tá escrito nele, na face dele, como se fosse... não tem nada físico hoje, né? Antigamente o Bruno Mezenga abria, vou pegar os meus títulos. Não tem nada físico hoje. Mas antigamente, né? Era físico e tava escrito nele assim, ó, vale R$1.000 daqui a um ano. Então, na face dele, era o valor que eu resgatava quando chegasse lá no final desse um ano. Então, por isso o valor de face, né, o valor futuro dele. É fácil de lembrar isso aqui, é só pensar, ó, VF, ou seja, valor futuro, valor de face e valor de resgate desse carinha aqui, tá bom? Quem que tem, então? As letras, letra Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro, e a nota Tesouro, a NTNB, série principal. Mas só um pouquinho que já ali na frente eu te mostro mais isso, quem que não tem cupom. E também tem os títulos com cupom, que são esses títulos que pagam justamente os juros intermediários, né? Ou seja, eu boto aqui um determinado valor, resgato lá na frente o meu valor e recebi os juros intermediários aqui no final. Seria mais ou menos assim, bem um exemplo só para tu conseguir entender a lógica mesmo, sem uma preocupação com ser real ou não, tá? Esse aqui eu coloco 800 e eu tiro 1.000, ok? Esse aqui eu coloco 1.000 e tiro lá na frente os mesmos 1.000, só que ele vai pagando os juros intermediários aqui. Mas, de novo, eu estou simplificando muito, tá? Não estou preocupado em ser realista aqui, só para tu entender a lógica. Ah, como é que eu vou aplicar 1.000 e resgatar 1.000? Ora, porque os juros foram pagos aqui durante a constância do título, tá? Então são títulos com cupom, títulos que pagam juros intermediários. Detalhe que ele tem também a mesma coisa, o PU, ou seja, o preço hoje, preço unitário, e tem também o valor de face e o valor de resgate. A mesma coisa. Agora vamos ver no detalhe quais são os títulos. Os dois primeiros, vamos lembrar. As duas letras são sem cupom. Letra financeira do Tesouro e letra do Tesouro Nacional. Ambas sem cupom, tá? Agora, para tu saber o que é, uma é pós-fixado, outra é pré-fixado. Como é que tu vai saber as letras? Bem simples. É só olhar o seguinte, eu tenho LFT, ops, espera aí. Eu tenho LTN e eu tenho LFT. Letra financeira do Tesouro, letra do Tesouro Nacional. É só tu olhar para este cara aqui. Eu sempre brinco em sala de aula o seguinte, olha, o que é um T grande? Daí uma pessoa fala, ah, um super T. Outra chance, o que é um T grande? Aí um mais taradinho ali, ou uma mais taradinha. Ah, é um tesão, e fica assim, né? Ah, é um tesão. E é justamente pro tesão que tem que olhar. Quando o tesão vem antes, ó, o tesão vem muito antes, o cara é precoce. Precoce, pré-fixado. Ok? Se o tesão vem depois, vem muito depois, o cara é depois, após, pós. Então é pós-fixado. Ok? Se o tesão vem antes, o cara é pré-fixado, é precoce, né, no caso, pré-fixado. Se o tesão vem depois, é pós-fixado. Simples assim. Vamos lembrar que ambas não tem cupom, as letras não tem cupom, tá? Importante lembrar o seguinte, tá? Então, como é que funciona a LTN, que é normalmente... Então, a LFT, ela é pós-fixada, ou seja, ela acompanha a taxa Selic. O que aconteceu com a taxa Selic vai acontecer com a tua LFT. Então, quanto que eu vou ganhar? Não sei, porque ela é pós-fixada. Já a LTN, ela é pré-fixada. Se é pré-fixada, é que eu já sei quanto que eu vou ganhar agora. A LTN é sempre R$1.000 no resgate. O meu valor de face lá na frente é sempre R$1.000. E aqui eu pago menos que 1.000, obviamente. Então, o meu PU, o preço unitário dela, vai ser sempre um valor menor que os R$1.000. Aqui é o valor de face, né? Valor de resgate, valor futuro. E aqui é o valor de compra dela. Então vai ser, por exemplo, olha, R$900 o preço unitário.
E se diz que, olha que está escrito, ó, deságio. Por quê? Porque ela é sempre negociada com deságio sobre o valor de face. O que é deságio? Desconto, ou seja, menor. Então, eu pego o valor de face, aplico um deságio e chego no valor do preço unitário, no valor que eu vou colocar. Ah, e qual que vai ser meu lucro nessa operação? R$100. Ah, como é que tu já sabe, Lucas? Ora, já ficou estranho R$100, né? Como é que tu já sabe, Lucas? Ora, eu sei porque ele é um título pré-fixado. Se eu levar até o vencimento, eu sei exatamente quanto que eu vou receber nele. Ok? Então a LTN tem a característica de ter deságio sobre o valor de face. Valor de face, VF, valor futuro. Deságio, trago que para hoje eu pago menos, pago um desconto para ganhar os 1.000. Sempre é 1.000 o valor nominal dela, essa é a ideia básica, tá? Claro que tu pode comprar uma fração do título, né? Aí tu vai receber uma fração do 1.000, mas o preço cheio é sempre 1.000, tá? Então, as letras não tem cupom, tá aqui, ó, sem cupom, bem claro aqui, tudo bem? E aí, uma outra que não tem cupom, que ó, não é letra, mas é a NTNB principal. Vamos lá. Antes de mais nada, o que paga a NTNB? NTNB é fácil, é só tu lembrar. Algumas formas a gente tem que lembrar isso aqui, tá? Tu vai pegar esse B aqui, B de Brasil. Qual é a taxa oficial de inflação do Brasil? Aí tu já mata duas questões. Qual é a taxa oficial de inflação do Brasil? IPCA. Então, a NTNB vai pagar IPCA mais juros. Ou seja, quando tu vai comprar ela lá, ela vai te pagar essa parte que vai dizer, eu vou te pagar 2% ao ano, mais o IPCA, né, que tu não sabe quanto vai ser. Então tem um pedaço pré e um pedaço pós. Ok? A NTNB paga isso. Só que tem a NTNB e tem a NTNB principal. A NTNB principal, ó, só tu lembrar, paga juros mais principal é o valor que eu coloquei, né? Juros é com minha rentabilidade. Somente no final. Então tu vai na rima, ó, NTNB principal, juros mais principal, só no final. Ó, juros mais principal, só no final na NTNB principal. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que não tem cupom, não tem juros intermediários. Por que é que não tem juros intermediários? Por que é que não tem cupom? As letras, LFT e LTN e NTNB principal, porque que paga juros principal só no final. Ok? Com isso tu já decora. Beleza, barbado. E vamos lembrar, né? NTNB, é só lembrar, B de Brasil, taxa oficial de inflação no Brasil, mata duas questões. O IPCA, calculado pelo IBGE, e também a NTNB. E os títulos com cupom? Aí tem dois. A NTNB, que de novo, B de Brasil, paga juros mais IPCA, e tem cupom. Ah, Lucas, e qual a diferença desta aqui para esta aqui? Ora, uma tem cupom, outra não. Então, se o cara precisa de renda durante a existência do título, ele tem que comprar um título com cupom. Olha, eu preciso de um aporte de renda, tem que comprar um título com cupom. Porque o título sem cupom vai pagar tudo lá no final. Aí eu posso já não ter morrido. Ah, preciso de dinheiro, vou comprar remédio. Então, semestralmente, esses títulos com cupom podem te dar um reforço de caixa. E a NTNF, olha como é fácil, F de fixa, ou seja, decoramos todas já. A NTNB, B de Brasil, IPCA mais juros. Aí a diferença aqui é principal, paga tudo no final, não tem cupom. A LFT, tesão depois, pós. A LTN, tesão antes, pré, cosse, né? E a NTNF de fixa. Observe que a NTNF, ela é igual à LTN, pré-fixada também, pré-fixada com pré-fixada. Qual a diferença? Um paga cupom, o outro não. Mesma coisa da NTNB para a NTNB principal. Um paga cupom, o outro não. Essa é a ideia básica. Tranquilos? Legal. Ah, Lucas, e qual é que é a forma de uma pessoa física comprar título do governo? Bom, antes era tudo via mercado através de fundos, através de clientes institucionais. Aí o cara pensou assim, eu quero popularizar isso. Se cria então o programa do Tesouro Direto, onde eu e você, pessoas físicas, a gente consegue comprar direto pela internet títulos do governo. Então, é um programa específico para a pessoa física comprar títulos pela internet. Aí olha só como populariza. Valor mínimo para comprar, R$30. Ah, Lucas, mas como que se tu falou lá que é? Então vou numa LTN, eu compro por 30 e ganho 1.000. Que nem eu te falei, ele negocia frações dos títulos, né? Então, o valor nominal cheio é 1.000, tu compra 50% do título, compra um título que vai te pagar R$500, mas nominalmente vale 1.000. O Tesouro Direto tem uma vantagem, que ele te dá liquidez diária.
pede resgate, ele te dá liquidez diária. Claro que vai depender se efetivamente tu vai a valor a mercado, pode ser que receba menos, mais e tal, mas ele te dá liquidez diária. D+1 tem sempre o resgate e ele te limita o máximo de compra, como é para pequeno investidor, de 1 milhão por mês. Mas 1 milhão por mês tá bom, né? Eu acho que a gente consegue comprar 1 milhão. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? A gente deixa de ser chinelão e a gente compra 1 milhão por mês, quem sabe, em títulos do governo, tá bom? Andando mais um pouquinho, então, a gente tem efetivamente a questão de prova. De novo, pausa, pensa sozinho e depois volta com o meu raciocínio para não poluir a tua mente aí, tá? Com relação ao preço unitário, ou seja, o valor presente, o valor de hoje de uma LTN, vamos lembrar, LTN, tesão vem antes, é um título pré-COSSE, ou seja, pré-fixado. Assinale a alternativa correta. A. Possui seu valor, deixa eu pegar com outra cor aqui, possui seu valor atualizado diariamente. Atualizado diariamente, ou seja, ele é pós-fixado. Tá fora. Possui seu valor atualizado por um índice de preços. Não, porque isso é NTN. B, né? Índice de preço é índice de inflação. C. É sempre R$1.000. Lembrando que eu estou falando do PU. PU é o preço hoje, preço unitário. Quanto eu pago? É sempre R$1.000 e a rentabilidade é calculada a partir dessa referência. Não, é ao contrário. O que é R$1.000? É o valor de face, o valor futuro. Tá fora. Só pode ser AD, né? É calculado o PU, o valor de hoje, né? Lembra que eu boto aqui um PU, valor de hoje, para resgatar lá na frente um valor de face, né? Valor futuro, né? VF, valor futuro. É calculado a partir do deságio do seu valor nominal no vencimento, ou seja, valor de face. Então, é um deságio do valor de face. 1.000 valor de face, pago menos que 1.000, portanto, essa é a tua resposta. E vai aparecer aí o gabarito. Olha aí, rapaz, gabarito, olha ali, ó, gabarito, ó. Opa, tem animação? Olha, ó, girando, gabarito, tá bom? Letra D de dado é a resposta correta pra você. Não desanima, vamos junto, tem muita matéria ainda e tu vai passar, e tu vai comemorar, tomar um caminhão de cerveja, se tu não bebe, tu vai tomar um caminhão de água, seja o que for, vamos junto até a tua aprovação, tá bom? Beijo pra você, até a próxima, e vamos junto, até ser aprovado. São Lucas tá contigo. Qualquer dúvida, tá aqui YouTube pra você se inscrever no canal, as minhas redes sociais, também o WhatsApp, tá? Beijo, vamos com tudo, até o fim, tchau!